TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão, com o nosso sócio do De Bem com o Pão aqui, o Ronald, lá de Curitiba, para falar um pouquinho mais, Ronald, sobre o que eu gostaria de que tu pudesse contribuir com a gente. O Ronald está sempre falando dos materiais, já conhecem bastante da experiência dos materiais que o Ronald tem e passou para a gente. Mas a gente podia aprofundar, Ronald, quem sabe falar um pouquinho dessa experiência, de como é que tem sido esse trabalho com os revendedores, fazer o vídeo treinamento toda sexta-feira, 22h30. Isso mesmo. O treinamento. Como é que tem sido esse trabalho, assim, Ronald, para poder explanar um pouquinho o pessoal aí, o que eles vão ver no vídeo treinamento? Então, esse tem sido o grande desafio nosso nesses últimos anos, mobilizar o povo aí para fazer um trabalho de evangelismo usando o material da editora Vento Sul. E nesse período, assim, a gente vê que já houve muito crescimento por parte dos irmãos que perseveraram desde o início, né? Nós tivemos muitos irmãos assim que naquele ímpeto de começaram, daí não se ajustaram, desistiram, mas que com o passar do tempo tem agrupado assim pessoas que realmente querem fazer esse trabalho, e a gente percebe assim que esses irmãos têm tido um crescimento no entendimento de como fazer esse trabalho. Nós sentimos já há muito tempo, o irmão Sérgio, né, o apóstolo, sempre comentou comigo da importância da gente fazer um trabalho de vídeo treinamento com o pessoal, né? E a gente, então, assim, eu digo até que da minha parte um pouco constrangido, porque eu nunca pensei que eu ia fazer algo desse tipo, né? Pelo menos não pelo vídeo ainda, né? Pela internet, a gente fica totalmente sentado lá atrás, até dá uma sensação de que não tem ninguém nem olhando a gente, né? Mas a gente ora e sente uma carga de Deus e compartilha. Também muitas vezes a gente teve o privilégio de fazer entrevistas com as experiências dos irmãos. E esse é um ponto fundamental, assim, que a gente quer fazer algo na vida, tudo a gente tem que conversar com quem entende, né? Então a gente está aqui na igreja, vai buscar o Senhor na palavra, vai buscar o Senhor nos materiais, mas quando tem dúvida, consulta um irmão mais maduro, né? E também nesse trabalho eu creio que não é diferente. A gente tem assim, algumas especificações técnicas assim do trabalho de vendedor, que tem muitos irmãos na igreja que têm essa habilidade já e que podem assim contribuir muito. Então a gente aos poucos está tentando trazer aqueles comentários, aquela experiência desses irmãos para esse espaço do treinamento, para a gente dar um crescimento a todos que estão fazendo esse trabalho, né? Que bênção. E muitas experiências o pessoal tem trazido, assim, ó, tem alguma experiência que poderia compartilhar com a gente, de algum irmão que está, como é o trabalho que está fazendo, e o sucesso, né? Ou seja, o quanto ele conseguiu alcançar de pessoas, o quanto de material já conseguiu colocar para fora, algum case aí que tu lembra que é interessante compartilhar com os irmãos nesse momento aqui assistindo De Bem com Pão? A gente tem assim alguns irmãos regionalmente assim que a gente percebe assim que tem um engajamento diferenciado dos outros, né? Primeiramente, assim, vou contar o caso da irmã de Cachoeira do Sul, da irmã Simone, que na verdade está em Cachoeira, mas ela é de São Cepé. E recentemente aí Deus deu um trabalhar na vida dela, assim, que e a gente viu assim que Deus estava redirecionando o trabalho que ela fazia. Nesse momento ela sentiu de voltar para a rua, botou todo mundo na rua de novo para trabalhar. E alguns dias atrás ela me contou que num dia de trabalho na praça, porque eles montam um standzinho, uma mesa na praça pública, assim, né? E naquele lugar eles ganharam mais de 50 almas, venderam vários livros e marcaram visitas ainda para ir na casa das pessoas depois. E, se eu não me engano, daquilo ali já saiu grupos familiares também. Então, a gente vê assim que o trabalho está todo dentro da visão e que frutifica mesmo, porque ela não está trabalhando sozinha,
ela conseguiu o engajamento de mais pessoas da igreja nesse trabalho de evangelismo. Claro que isso é tudo Deus que faz, né? Mas eu vejo que é um ponto muito positivo. O segundo é que ela não para só na venda do material, ela realmente avança para levar a pessoa para o batismo, para abrir um grupo, para fazer um trabalho realmente assim que vai colocar a pessoa para participar da igreja. Lógico, muitas pessoas não vão querer, mas muitas com certeza vão abrir as portas, né? Esse é um exemplo assim que eu vejo que tem dado muito certo, assim. Tem o caso do irmão lá de Curitiba, o irmão Alberto, que é um caso assim também bem interessante, que o irmão assumiu uma livraria regional, na verdade. Ele, no nosso trabalho ali, a gente atende várias cidades, e ele conseguiu, nesse último ano, praticamente, colocar material em todas as cidades onde nós estamos trabalhando e colocar pessoas lá para atender no lugar dele, para ajudá-lo. E, especialmente em Curitiba, o Senhor nos direcionou a colocar a livraria em todos os grupos familiares. E os grupos que aderiram a isso aí com mais rapidez, a gente vê que as pessoas que vão no grupo familiar, elas fazem questão de comprar algum material no grupo, né? E depois o Alberto, nos cultos, supervisiona, atende os irmãos, vê, e realmente assim a gente vê que os irmãos estão entrando na igreja através dos materiais, que é o que está firmando eles na igreja, né? Agora a gente recentemente, uma coisa totalmente diferente, tem um irmão lá de Santo Ângelo, o irmão Ademir, que havia visitado a distribuidora da Coca-Cola, e até agora ainda está nos trâmites finais dessa negociação, mas parece que esse gerente da Coca-Cola lá é cristão também. Ai, que beleza. E tinha interesse em dar algum material de edificação para os funcionários ou para os seus clientes, enfim. E agora, para esse fim de ano, ele está fazendo um investimento numa grande quantidade de devocionais que ele vai usar para fazer as premiações e, enfim, desse final de ano da empresa, né? Esse homem não participa com a gente aqui na igreja, mas é um irmão nosso que participa de uma outra denominação. E assim, mas é uma coisa que a princípio não tinha dado certo, e Deus preparou o momento certo e agora a coisa engrenou de novo. Então, a gente vê assim que nesse caminho, a gente tem muitos irmãos fazendo coisas bem diferentes, mas Deus está abrindo as portas para esses irmãos desenvolverem o trabalho. Tem a irmã Milena Torres, por exemplo, lá de Torres, né? Né? Torres, é Milena Gobi de Torres. Essa irmã, ela, muito caprichosa, né? Junto com o marido dela, montaram uma livraria assim, muito bonita, como muitos irmãos puderam ver nos vídeos de treinamentos, a gente mostrou um tempo atrás. Ela montou assim uma loja que é um brinco. Mas ela tinha um problema, ela tinha que fazer as pessoas virem na loja, então ela agregou junto um negócio da família do irmão Cristiano lá, que é uma sorveteria, que é uma praia, né? Então, de um lado é o sorvete, do outro lado é a livraria. E lá vem todo tipo de pessoa por causa do sorvete, né? Só que eles entram no sorvete, quando ela está lá, ela já encaminha para a livraria, porque é uma surpresa. Entrar numa sorveteria e dar de cara com uma livraria, né? A pessoa não entende aquilo na hora e fala, mas puxa, que interessante. Ela entra, o lugar é muito aconchegante, é muito bonito, e a pessoa realmente sente assim que tem um carinho especial naquele lugar. Os livros da editora estão assim nas mesas, então a pessoa que senta para comer o sorvete, ela vai dar de cara com um livro exposto, né? E alguns balcãozinhos têm assim o devocional aberto, então a pessoa senta para comer o sorvete e está lendo o devocional. E então a gente percebe assim que há muita criatividade nos irmãos, assim, que eu creio que Deus vai dando ideias e estratégias para os irmãos romperem as barreiras em cada local, conforme cada irmão que está trabalhando, a gente vê esses processos avançando assim, né? A gente falou aqui desses 3 casos, só para não fugir do assunto, né? Aliás, 3 casos nós falamos aqui, né? Com respeito a como é que o pessoal tem avançado. E como vê que a gente precisa ter essa ousadia do Espírito, né? Eu vou ir para a praça, vou pedir lá. Eu até creio que para trabalhar na praça como ambulante tem que pedir uma autorização para a prefeitura, né? Então você aí, já sabendo como fazer, vai lá, pede autorização, vai para a praça, né? Na tua cidade, quem sabe lá, né? Pode atender, fazer um socorro espiritual, muitas vezes, o pessoal que está passando na praça, fazer lá que nem a irmã Simone, já ora, já ganha almas, já faz oração do novo nascimento, já deixa um material ali, a pessoa está se alimentando, já dá o endereço da igreja para fazer um apresentamento posterior. O irmão Alberto lá fazendo essa distribuição através da livraria, né?
E aí o irmão lá em Santo Ângelo também, né? Fazendo trabalho, e agora a irmã Milene. Então são 4 casos. Então que legal aí a gente ver o trabalho. E esse que me chamou a atenção do caso da irmã Milene, que coloca lá, o pessoal vai para se alimentar e aproveita, tem uma literatura lá que chama a atenção. Sabe, eu me lembrei de um caso que frequentava, assim, vira e mexe, tu precisa de um lanche, precisa comer alguma coisa. E é uma estratégia, tu vê, um dos campeões de marketing que nós conhecemos aí, que é a marca McDonald's, usa essa estratégia. Sim, né? Então, enquanto você está lá comendo, ele não deixa só comendo, ele usa para ter um entretenimento. Na bandeja lá, ele coloca algumas informações peculiares, assim, diferentes, às vezes da própria empresa, às vezes não, às vezes do meio ambiente, e assim vai, né? Então, além da alimentação, tem um entretenimento ali, a leitura. Olha que interessante, né? Para quem tem aí quem sabe um restaurante, quem sabe você conhece aí na tua cidade, você que é do corpo de Cristo aí, é o evangelista, vai levar, vamos fazer um material, e aí pode aqui conversar com o irmão Rono, talvez não tenha o material que você quer, um guardanapo, quem sabe, né? Com versículo bíblico, um guardanapo com a propaganda de um dos materiais, a comanda do restaurante com oração do Novo Nascimento e o site da editora Vento Sul. Né? Com certeza. São tudo materiais que a gente tem que... mas e pode fazer? Conversa aqui. É assim, Ron, conversar contigo aqui e ver onde a editora pode participar com você e vender essa ideia lá para que o dono do restaurante tenha. Porque o grande propósito é nós fazer, os irmãos que estão aí, eu creio, já empresários, investirem nesse reino também, para chamar eles para serem participantes. Senão, fica nós sempre fazendo... E aí não chamam esse povo para participar desse reino, né, Romulo? Então tem tantas outras ideias que a gente pode estar fazendo aí, né? Porque é muito importante essa junção do presbítero de cada cidade, trabalhando em conjunto com os evangelistas e em conjunto com a livraria. Esse trabalho junto funciona muito bem, né? Então a gente tem agora um caso da cidade de São Leopoldo. E tem uma outra cidadezinha do lado ali, que é a irmã Milena Sapucaia do Sul. As irmãs se uniram para fazer esse trabalho. E aqui é uma coisa assim que eu sinto muito alegria quando eu vejo irmãos que conseguem romper aquelas barreiras do individualismo e para desenvolver um trabalho junto. E essas irmãs estão fazendo um projeto na região ali, juntas elas têm mais força, tanto para comprar quanto para fazer o trabalho andar. E o presbítero da cidade, que é o irmão Alex, organizou a cidade, a igreja, de modo que eles mapearam as denominações, mapearam os comércios, enfim, fizeram um mapeamento de tudo ali, e agora eles têm um plano lá, um plano diretor assim, para seguir a partir desse processo de evangelismo, e eu creio sim que isso vai dar muito certo. Eles estão fazendo panfletos, porque assim, né, irmãos, a imagem do livro, desde que você copie ela na íntegra, para você usar no teu produto, aquilo você não está plagiando nada, tu está fazendo a tua divulgação a partir do teu trabalho. Né? É igual tu vai num mercado, ele coloca a imagem do produto que ele vende, aquilo ali ele não está cometendo nenhum plágio, não está fazendo nada errado. E quando tu copia um pedaço do livro, uma frase, dentro de um contexto, logicamente, para não atrapalhar o contexto daquilo, aquilo também não tem problema nenhum, aquilo vai levar à edificação. Agora, lógico, coisas diferentes dessa, onde vai usar a marca da editora Vento Sul, aí é necessário a gente conversar, né? Mas para divulgação, assim, essa liberdade de fazer um folhetinho, colocar a oração do Novo Nascimento, os sites para divulgação, é só, junto com o presbítero, ter essa comunhão, conversa com a gente, e a gente dá o encaminhamento correto para não sair nada fora da vontade do Senhor. Mas, de fato, você falou aqui uma coisa que é importante. Eu creio que, se a gente começar a imaginar as possibilidades que existem para divulgar o nosso trabalho, a gente não usa 5%, talvez, do potencial que a gente teria para fazer uma cidade conhecer a verdade. Porque hoje, com a internet, os recursos todos que a internet nos oferece, os recursos que as gráficas onde a gente reside podem oferecer, às vezes tem folhetos onde se colocam várias empresas, por exemplo. Já vi pequenos catálogos,
né? Onde várias empresas entram em conjunto para participar. Por que a gente não pode estar junto ali fazendo a nossa divulgação? E daqui a pouco aqueles parceiros daquele catálogo podem vir a se tornar meus parceiros também. É lógico que eles vão querer uma moeda de troca, mas, enfim, nós estamos no comércio, a gente tem que saber usar esses recursos para alavancar novas vendas. Daqui a pouco eu não tenho um restaurante, mas eu posso chegar num dono de um restaurante, que é um restaurante que eu frequento com muita regularidade, e eu já conheço o dono, eu me apresento e falo, olha, agora estou fazendo um trabalho assim, eu vendo esses livros aqui, queria te mostrar, será que não teria como a gente achar um espaço aqui para colocar, ou usar algo nesse espaço maravilhoso do teu restaurante para fazer essa divulgação? Com certeza, muitos têm interesse, né? Ainda que a gente venha dividir uma porcentagem da nossa comissão, enfim, das vendas, mas isso tudo nós temos que fazer, porque vale a pena. A gente vai ter muitas pessoas sendo expostas para aquele trabalho que nós estamos fazendo, né? Né? Ainda que a gente venha dividir uma porcentagem da nossa comissão, enfim, das vendas, mas isso tudo nós temos que fazer, porque vale a pena. A gente vai ter muitas pessoas sendo expostas para aquele trabalho que nós estamos fazendo, né? Que bênção! Nós estamos vendo aí algumas ideias aqui levantadas para ser aí a propagação dos materiais da Editora Vento Sul através da tua vida aí. Olha, você tem que crer, tem que ter fé que a palavra de Deus é propagada através dos materiais, né, Ronaldo? Para a gente não ficar naquela barreira, não, mas eu quero propagar a palavra de Deus. Então você precisa ler os materiais para ter convicção de que ali você tem uma seleção bíblica trazida e separada por assuntos para que você estude por aquele tema específico que está ali separado, né? Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos em seguida. De Bem com o Pão.